Por causa das manifestações de fé de pessoas como o pastor Malafaia ou o profeta Mirim Miguel Oliveira, por causa da fé desta gente é que o ditado popular, o dito popular, cada vez mais faz sentido quando o povo diz: é fé de mais ou fé de menos? Eu acho que fé demais. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Voltei, novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o Portão de Saída. Mais uma vez agradeço a todos vocês pelo apoio total no canal. Esse vídeo de hoje é um vídeo que eu vou fazer uma reação, acrescentar algumas coisas interessantes que eu achei em um vídeo de um ator global aposentado. Se trata do Bem-vindo Sequeira. Não é ateu, mas ele também não é a favor desse pentecostalismo e dessa religiosidade sensacionalista. E quando ele fala algumas coisas, ele é bem cirúrgico, cara. E ele fez um vídeo recente agora, pronto, nessa página aqui, e ele colocou um tema: quando a fé vira chacota. Inclusive, quando eu finalizar o vídeo aqui, eu vou deixar o link aí na descrição do canal dele, né? Ele é bem cirúrgico quando ele fala algumas coisas. Ele desce a ripa também no mala cheia, né? Desce a ripa no mala cheia. E ele desce a ripa nessas besteiras, nesses besteiróis religiosos, voltados a sensacionalismo, roda-roda, pula-pula. Algumas coisas que ele fala que eu não concordo, porque ele ainda tem a fé dele e a crença dele. Mas a maior parte do que ele fala aqui, eu assino embaixo e vou acrescentar. Olha o que o Bem-vindo falou. Por causa das manifestações de fé de pessoas como o pastor Malafaia ou o profeta Mirim Miguel Oliveira, por causa da fé desta gente é que o ditado popular, o dito popular, cada vez mais faz sentido quando o povo diz: é fé de mais ou fé de menos? Eu acho que fé demais. É? A fé da forma que esse povo usa aí no sensacionalismo é fé demais. Fé de muito. Entende, né? Vocês entendem aí. O que é que fé de mais ou fé de menos? Veja, minhas amigas, meus amigos, esta semana que passou, e hoje inclusive, as redes sociais foram inundadas com memes, com repúdios, com chacotas, sobretudo com chacotas, em relação ao pastor profeta Mirim Miguel Oliveira. O menino que diz que eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta, oh, the best, oh, the Lord. Toda esta merda, essa papagaiada feita por um menino, uma criança, muito mal orientada por seus pais e por seus pastores. Isso aí. Temos o Miguel Oliveira de um lado, numa ponta, pagando mico na internet, sendo massacrado. Coitado do menino, ele está sendo massacrado. Quando pouquíssimos memes... De coitado, ele não tem nada, né? Porque ele já tem 14, 15 anos, já sabe o que está fazendo. Coitado, ele foi na infância, no início dele, da infância dele, quando ele foi enganado pela própria família dele, pela própria mãe, acredito assim, né? E ele foi usado para se tornar o que ele se tornou. Como se fosse um robô gospel para falar tantas besteiras e enganos aí. Pouquíssimas inserções sociais mostraram a base verdadeira da sua empolhação. Os pais e os pastores que o acompanham. Toda a carga foi feita em cima do garoto, mas poucas inserções mostraram os pais. Quem são os pais desse menino? Mas a verdade é que a coisa ficou na chacota e continua na chacota. Para a desgraça do Miguel e para a desgraça de grandes segmentos evangélicos. Somado a isso, a pataquada, a bufoneria de Silas Malafaia, em cima de um palanque, fazendo comício
envolvendo exatamente religião e política. Como se já não bastasse. Porque na verdade o Silas Malafaia, ele, na minha opinião, ele não tem fé em bosta nenhuma, tem fé em nada. É um cara que tem um conhecimento do livro que eu já falei. E ele sabe muito bem que tudo é uma mitologia, ele conhece muito sobre religião, ele não tem fé em merda nenhuma. Mas, o que é que ele faz? Pelo dinheiro, né? Deus dele é o dinheiro. Então, para ele, a religião dele, a religiosidade dele, a igreja dele, o povo dele e o público do lado político, né? O eleitor lá do lado político, para ele é a mesma coisa. Ele tem que conquistar para ele conseguir aí o que ele tem conseguido dentro dessa área religiosa e fora da religião, a ostentação financeira dele. É isso aí. Edir Macedo, em priscas eras, envolvido em política. Afinal, quem é que se lembra de Edir Macedo abençoando Bolsonaro antes da eleição de 2022, dizendo: vamos ver quem tem mais força, se é a direita com Deus ou a esquerda com o diabo? Olha, Edir, você não está lembrando disso, mas é bom te lembrar. Essas coisas é bom que nós lembramos mesmo, né? Porque eles fizeram tantas orações, tantas coisas a favor de Bolsonaro, né? Que foi o mal de Bolsonaro, foi se envolver nesta coja religiosa, uma das coisas piores. Claro que eu não tô aqui para dizer quem é o bom, quem é o ruim, mesmo porque aqui eu não defendo nenhum lado nem outro. Para mim tanto faz esquerda quanto direita, tanto faz Lula quanto Bolsonaro, já falei várias vezes, tudo é farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela. Até hoje não tivemos um governante no Brasil que fosse racional. E o mal de Bolsonaro foi se enfiar neste meio, quer dizer, um dos males, acreditando que a fé do povo evangélico faria ele se eleger. E não aconteceu isso. Por isso que usaram de vandalismo, né? Lá no Palácio do Planalto. Porque quando viram que a fé não funcionou, não foi do jeito que eles oraram, aí foram quebrar a quebradeira que aconteceu lá, que virou um crime nacional. Mas aqui não é para falar de política, não. Eu vou pegar alguns pontos dele aqui, na crítica à religiosidade, essas mentiras, essas pataquadas, né, feitas por esses sensacionalistas da fé, em que este menino Miguel também entrou em um beco sem saída, né? E continuou aí, se não é o conselho tutelar, para impedir esses besteiróis dele. Isso aí ia ser uma coisa séria no Brasil, mais do que já é. Venceu o diabo. A esquerda ganhou a eleição e Bolsonaro, com seu Deus, o Deus que vocês inventaram, esse Deus mercenário, punitivo, foi pro inferno. E aliás, está no inferno, por mais mão que vocês tenham colocado na cabeça dele, por mais orações, por mais palavras dizendo está curado, ele cada vez mais se afunda em tratamentos e hospitais. Inclusive tem até um vídeo do Valdemiro Santiago no palco dele, que ele recebe uma ligação chamada de vídeo de Bolsonaro, ele chamando de capitão, né? Aí ele falou que ele ia lá no hospital dar um sopro na cabeça de Bolsonaro para curar. Cara, é uma coisa séria, viu? Então, de um lado, Miguel Oliveira, com sua bufonaria, e do outro lado, o bufão Silas Malafaia. Aonde leva isso? Leva uma desmoralização total da fé pentecostal. O que a gente vê através das redes sociais, de notícias, de noticiários que vão desde pedofilia, estupros, violências, homicídios, como os 2 pastores da Universal condenados por homicídio de menor de idade que foi abusado sexualmente e depois assassinado. O que a gente vê exatamente é uma desmoralização completa da fé, do exercício da fé. Quando fala exercício de fé já é uma grande mentira também. E talvez o senhor não saiba, porque o senhor tem uma fé ainda também em alguma coisa, mas tudo isso é um invento, é uma enganação que vem de muito tempo. Então fé não funciona. Fé é igual mamilo masculino, né? Não serve para nada, né? Tá ali no corpo do homem, mas ele não serve para nada. Se o homem não tivesse mamilo masculino, não ia fazer diferença nenhuma. A mesma coisa é fé. Fé em qualquer coisa, em qualquer bosta, em qualquer merda, não vai dar em nada. Fé e torcer é a mesma coisa. Torcer até faz um efeito maior. Pessoas rodando como um peão, sem nenhum sentido,
Porque a dança, por exemplo, no candomblé ou na Umbanda, ela tem uma simbologia, cada gesto pertence a uma linguagem, a uma narrativa. Você rodar. Que também do candomblé também é outra mentira, é outro engano, mas pelo menos o candomblé, Umbanda e Quimbanda, né, eles são mais ocultos, né? E apanham mais desse regime evangélico. Mas pelo que o evangélico fala do candomblé, da Umbanda e da Quimbanda, não deveria falar. Porque o que está acontecendo agora dentro de igreja evangélica é pior do que o que sempre aconteceu em Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Até cair no chão estrebuchando, dizendo que aquilo é o Espírito Santo. Eu nunca soube que o Espírito Santo era uma piorra, nunca soube que o Espírito Santo é um peão. Roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia. Não faz sentido. Espírito Santo é um Mas isso é peão. o de menos. Mas quando a gente vê absurdos como essa do Miguel Oliveira, do outro pastorzinho que não é criança, deve ter uns 15 anos, é nanico, ele sofre de nanismo, uma doença, e é apresentado como criança, pregando. E outras que são crianças. Como dizia Marx, com o advento do capitalismo, nada mais é sagrado. Até as crianças são usadas para levantar dinheiro para essas igrejas. E o que mais eu venho falando é isso aí, né? Não é só o Miguel, tem várias crianças aí muito mais novas do que o Miguel, que estão aí. Tem um tal do menino Moisés aí que já estão usando a criança para ganhar dinheiro às custas da criança, né? Vídeos no Instagram, pregando em cima de tribuna com público lotado, né? O cassino gospel lotado. E a justiça ainda não viu isso, né? É uma das crianças também que está sendo explorada aqui no Brasil. É um pregador mirim aí chamado de Moisés. Para apelar para o emocional das pessoas. Mas é uma vergonha quando todo mundo faz o que quer. Você encontra isso até na Umbanda e no Candomblé. Isso desmoraliza por completo os processos religiosos. Eles são uma mentira, né? Desmoralizar o sistema religioso, isso aí não faz diferença nenhuma. Mesmo porque é uma destruição num país. Nada mais é sagrado. O dano que esse pastorzinho mirim, Miguel Oliveira, Malafaia, e que essa miríade de pastores sem nenhuma formação teológica, enlouquecidos, ensandecidos em busca de dinheiro. Formação teológica, quando ele fala isso, são as coisas que eu não concordo nele, né? Que ele ainda tem uma fé, uma crença. Como se teologia fosse coisa boa, né? Teologia é uma mentira, é um engano. A palavra teologia já tem uma mentira dentro dela. Teo, Deus, logia, estudo, tratado ou ciência acerca de Deus. Caso existisse um Deus, quem é que tem esta ciência de Deus? Se é um ser, seria, né, um ser incompreensível e inexplicável. De fama e de sucesso, filmando e gravando permanentemente para as redes sociais os seus cultos, para conseguir mais adepto e mais dinheiro, desmoraliza. Aí é verdade. O futuro disso é a desmoralização completa da fé nesse segmento neopentecostal. Sobretudo nesse segmento neopentecostal. E por tabela na Umbanda, no Candomblé, com essa gente enlouquecida fazendo o que quiser. Igreja de Pombagira, meu Deus do céu. É um grau de loucura. Pode tudo nesse terreno. É justamente que ele sempre dá uma puxadinha, né, protegendo fé, protegendo uma coisa assim, religião, aquela coisa tudo. Não é nem questão fé, né? A questão fé, eu até deixo de lado, porque a pessoa acreditar ou não acreditar em alguma coisa, de cada um isso é íntimo. Quando ele fala que está sendo desmoralizado, né, ou desmoralizada a religião, a fé, o sistema aí, cadê Deus? Se existisse um Deus em qualquer outra religião, ou qualquer religião que seja, ele não ia aceitar certas coisas. Essas coisas não iam acontecer. Mas como não tem Deus nenhum, lugar nenhum, é isso. Então o que ele falou sobre Malafaia, sobre este menino Miguel, sobre o roda-roda, pula-pula, gente rodando, buscando se promover na internet para ganhar dinheiro acerca dos trouxas, né? Dos alienados, dos idiotas, na sua maioria, com algumas exceções, porque tem gente que professa uma fé, até vai para uma igreja, mas não abre a mão para dar dinheiro a essa cambada mentirosa e charlatã, tá? Então no meio religioso tem muita gente de bem. Então quando eu falo aqui, eu abro algumas exceções. Mas é a maioria, cara.
A maioria é gente idiota, que financia Malafaia, que financia Macedo, que financia Santiago, que financia Feliciano, que financia Rodrigues, né? Para não falar o nome completo, que financia o Brandão, o Napoleão Bobão Bestão, que até nunca mais eu vi ele fazendo vídeo aqui. Ele estava fazendo uns vídeos lá no Instagram, deu uma parada, que financia esta cambada que está lá nos Gideões Missionários da Mentira, que financia este evangelho mentiroso no Brasil, dentro de igrejas evangélicas, porque eu vim de lá. Eu tenho pessoas contaminadas nisso dentro da minha família, que são contra o que eu falo. Eu estou aqui para tentar ajudar e proteger a mente desse pessoal. Mas mesmo eles sendo vítimas, pegando famílias, levando para a igreja, são contra o que eu falo. Deles que não querem nem me receber na casa deles. Porque eu estou pouco me lixando, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma, porque nunca pagaram um centavo de uma conta minha. Então, para mim, não faz diferença. Tá? Eu tenho muito mais quem valoriza o meu trabalho aqui e entende a minha linguagem do que alguns de correntes sanguíneas da minha família que me rejeitam. Olha a minha cara de preocupado. São vítimas e vão ser até a morte. E eu estou tentando proteger a mente deles. Mas eles não querem. Aí, é isso aí. Então, a religião é a maior desgraça no Brasil. E esta vertente evangélica, de todas as vertentes dentro dela, ou seja, este sistema evangélico com todas as vertentes dentro dele, é uma destruição mental. Mas tem gente se dando bem com isso financeiramente. Isso não é bem coisa nenhuma. Isso é uma coisa que não é legal, cara. Não é legal. Mentir com o nome de um Deus, de um livro, não tem como provar bosta nenhuma. Eu posso até dizer que eu concordo aí com 70%. Ele puxa pro lado político também. Eu fico na minha porque eu não sou de um lado nem de outro. Eu sou patriota. Eu sou a favor de um Brasil melhor. Não importa quem tá lá. Eu quero que seja honesto, porque é difícil, né? Não temos políticas no Brasil. Temos politicagens. Essa é a verdade. Política é uma palavra muito bonita para usar no que acontece no Brasil, que é arte de bem governar povos. Então eu não levo para este lado. Quando ele fala a questão Bolsonaro, ele falou muitas verdades. Mas, para mim, tanto faz um lado quanto o outro. Essa questão aí de envolvimento com religião, fé funciona, não funciona bosta nenhum, porque não está em lugar nenhum. E os deuses estão sendo desmoralizados por estes idiotas religiosos, charlatães e picaretas, porque os deuses não estão em lugar nenhum. Por que esta fé que você fala está sendo desmoralizada, virou chacota, como você falou? Porque ela também não funciona, ela também não existe, é apenas uma ideia na mente de cada pessoa. Você acha que se existisse um Jesus de fato por aí, um Deus por aí, em qualquer vertente, ia aceitar o que está acontecendo? Não. Logo, isso aí tudo é uma farsa. Só para enganar besta. Mas foi legal, vou deixar o link do canal dele aqui. De vez em outra eu pego assim algumas argumentações dele, né? E alguns amigos mandam para mim lá de WhatsApp. E eu faço aqui a minha reação. Então um abraço para ele, um abraço para vocês, para todos. Eu fico por aqui, mas eu vou voltar com novos argumentos e novas indagações, agora pelo Pilastra da Verdade. Lembrando, o Fé Felina mudou de nome já, viu? Já mudou de nome. Atualiza com Antony Galvão. Eu preferi colocar esta palavra porque é uma palavra aberta, tá? E qualquer pessoa pode visitar o canal. Porque quando a gente leva qualquer palavra assim, fechada, voltada a ateísmo, alguma coisa assim, o ignorante, o religioso ignorante, ele nem abre. Ele não quer nem saber. Só pelo título, ele nem no canal ele chega. E uma palavra aberta, pode ser que ele chega e depara com a verdade que ele não está acostumado, e pode ser que aquilo mexe na mente dele para melhor, né? E ele passa a ser uma pessoa melhor na vida dele. Então, o nome do canal é Atualiza com Antony Galvão, tá? Fico por aqui, mas volto.
e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.